Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre um patriarca chamado Jacó, que não se dava muito bem com o seu irmão Esaú, por tê-lo enganado para receber a bênção da primogenitura. Enganou também seu tio Labão. Jacó era um homem que cria em Deus, mas buscava a bênção de Deus por suas próprias artimanhas, planejamento, enganos, intrigas e trapaças. Mas um dia a casa cai. E foi justamente isso que aconteceu com Jacó, quando ele foi confrontado com a verdade, conforme nós podemos ler em Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 31, que eu passo a ler agora. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." "Não solto enquanto o Senhor não me abençoar", respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?" "Jacó", respondeu ele. Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó? Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel." "Agora diga-me o seu nome", pediu Jacó. O homem respondeu: "Por que você quer saber o meu nome?" E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: "Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo." Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até aqui o nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Jacó conseguiu levar a sua vida disfarçada e cheia de estratégias até dar de cara com a verdade que aconteceu no momento em que Deus o pegou e lutou com ele. Quais são as consequências desta luta de Deus com Jacó? Vejamos. Deus enfrentou Jacó e os seus disfarces caíram por terra. Esta luta levou Jacó a se despir de suas mentiras e artimanhas. Não houve vencedor e nem perdedor, porque Deus queria mostrar a Jacó que ele, Jacó, é forte e sincero quando tem a verdade e Deus ao seu lado. Jacó recebeu um golpe na coxa, na articulação da coxa, quebrando assim a vida disfarçada e cheia de estratégias. Teve que viver marcado
para carregar a luta de Deus em sua vida, a luta de Deus pela verdade, pela justiça, durante toda a sua vida. E agora Jacó quer ser abençoado. Mas antes, ele terá que confessar que, como Jacó, seu programa de vida foi marcado por mentira, estratégias e truques para enganar os outros. Após esta confissão, Deus o transforma, chama-o de Israel, forte com Deus. Jacó não é mais o mesmo. Agora defenderá a verdade e lutará por Deus e não pelos seus próprios interesses. Confessando quem ele é, Jacó suplica: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Ele não quer só carregar a marca da pancada na coxa, mas ele quer levar consigo agora a principal marca para toda a sua vida, que é a bênção. Sua velha vida de trapaças e truques fica para trás, porque ele andará agora ao lado da verdade, da justiça e de Deus. Deus o transformou. Aquele velho Jacó trapaceiro não existe mais, porque ele enfrentou a verdade. Como sinal de sua transformação, Jacó ergue um altar para Deus, para perpetuar sua total dependência de Deus. Para perpetuar, dizendo, confirmando com isso, que ele andará e agirá sempre na presença de Deus, que respeitará a Deus, respeitará a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e a autoridade de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, esse mesmo Jacó disfarçado, mentiroso, lamentavelmente está presente também hoje em dia. Ele está muitas vezes dentro de nós também, quando mentimos e fazemos da mentira uma verdade. Quando furamos a fila, quando compramos algo e recebemos um troco a mais e não devolvemos esse troco a mais. Quando, mesmo sabendo que devemos amar o próximo, fechamos os olhos e nos omitimos diante de falsas notícias que tentam prejudicar o próximo. Quando fazemos de conta que o sofrimento do próximo não nos diz respeito, quando alimentamos o ódio, ao invés de alimentar a esperança, a sabedoria de Deus e o amor de Deus. Também mentimos e enganamos quando achamos normal e nos calamos diante das pessoas que dizem crer em Deus, mas transformam a fé numa mercadoria e Deus no fiador de suas ideologias, desprezando assim a autoridade de Deus e distorcendo a palavra e os ensinamentos de Deus. Também mentimos e enganamos quando achamos normal e nos calamos, quando pessoas seguem os seus próprios desejos, vivem bajulando os outros, porque têm segundas intenções, porque são interesseiros. Também para os Jacós de hoje, a casa cairá.
Deus revelará toda a mentira e truques que são usados para enganar as pessoas. Deus quer a verdade somente, meu amigo. E assim como Deus despiu Jacó, Ele fará com aqueles que usam a fé para enganar pessoas. Deus também luta conosco para nos marcar, nos quebrar, nos derrubar do nosso pedestal, para nos conscientizar de que Ele não aceita ser usado para transmitir ensinamentos falsos. Ele nos marca para não esquecermos que Ele é o Senhor e Ele quer ser respeitado. Ele nos marca para não cairmos nas armadilhas desses Jacós de hoje, que difundem uma falsa doutrina. Então, meu amigo e minha amiga, nós aprendemos que quem engana Deus usa seu nome para disseminar ensinamentos que não estão de acordo com a palavra, com os ensinamentos de Deus, que fazem da fé uma propriedade, terão que se colocar diante de Deus e confessar a Deus, porque Deus não está para brincadeira. E nós estaremos do lado da verdade quando condenamos e denunciamos tais artimanhas e mentiras e passamos a testemunhar e falar que Deus vem ao nosso encontro sem precisar de falsos intercessores. Então, meu amigo e minha amiga, a vida de Jacó mudou quando ele foi surpreendido por Deus, que o enfrentou e o colocou no seu devido lugar. Aí Jacó viu que a verdadeira vida não se esconde atrás de artimanhas, mentiras, de truques. Por isso, não podemos concordar que pessoas sejam enganadas com falsas pregações que falam de um Deus descompromissado com a verdadeira vida, que apoiam mentiras e ódio, que defendem o isolamento dos mais fracos. Não podemos permanecer indiferentes diante dos abusos feitos com a palavra de Deus e seus ensinamentos. Não podemos ficar indiferentes diante do abuso que é feito com a autoridade de Deus. Deus, Ele quer nos transformar. Só que para isso, temos que enfrentar a luta com Ele. Ele quer lutar conosco. E quem crê em Deus deve se deixar marcar por Deus. Deve mancar para sempre se lembrar que quem tem autoridade sobre nós é Deus. Deve mancar sempre para se apoiar nos ombros e nos braços de Deus. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você e sua família, agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixa o seu comentário, compartilhe com outras pessoas e vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva, Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.